Querido irmão, querida irmã, neste domingo, 14 de abril, celebramos o terceiro domingo da Páscoa. Que possamos, neste dia, nos alegrar por sermos filhos do Deus Todo-Poderoso, nosso Pai do céu. No Evangelho deste domingo, acompanhamos mais um dos encontros de Jesus com seus discípulos após a ressurreição. Cristo abre a mente de seus seguidores para que eles compreendam as Escrituras e percebam o cumprimento das profecias através dele. Nosso Senhor os chama a ser testemunhas de sua ressurreição, anunciando a conversão e perdão dos pecados, começando por Jerusalém e se estendendo por todas as nações. Se você deseja ser também uma testemunha do Cristo ressuscitado, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar levando a palavra do Senhor a um coração perdido. Deus abençoe muito você e sua família. Um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, continuamos celebrando a Páscoa e continuamos ouvindo os relatos da Sagrada Escritura sobre os reencontros de Jesus com os seus discípulos. No trechinho de hoje a gente tem umas coisas interessantes. Vou torcer para eu conseguir me explicar. Jesus volta mais uma vez para junto dos seus discípulos, e a Bíblia diz que eles ficaram com medo e confusos, imaginando que estavam vendo um fantasma. Queria chamar sua atenção para esse detalhe: o fantasma. Os discípulos de Jesus, como os nativos do Meier, acreditavam em fantasmas, né? Mas tem alguma coisa escondida aí que é mais importante. Veja, fantasmas, essa palavra não tem a ver com nada sobrenatural. Mortos
não vêm apurrinhar vivos. Você imagina, uma pessoa morre, dona fulana, tão boa, gente, uma santinha, morava aqui na Adriano, dona fulana morre, aí o Pai Celestial diz para ela: minha filha, vem para o céu, e ela diz: não, eu quero continuar assombrando no Meier. Nem que ela tivesse viva, muito menos morta que está vendo, vai ficar no Meier fazendo o quê, né? Vai para o céu, dona fulana, né? Então, fantasmas, irmãos, coisas sobrenaturais, fantasmagóricas, fique tranquilo, não tem. Quando a gente pensa que tem, é erro de julgamento da gente, a gente imagina que é. Mas a palavra fantasma, se você prestar atenção nela, fantasma é uma palavra que tem a ver com fantasia. Fantasma não tem a ver com coisas sobrenaturais, mas tem a ver com fantasias nossas. E esses são os fantasmas que às vezes assombram a vida da gente. Os fantasmas de fantasias que nós temos, que são o produto de coisas que a gente viveu, que nos fizeram mal, e que fazem a gente imaginar agora que vai se repetir a história. Fantasmas do passado, coisas que aconteceram, mas que a gente lembra, e quando a gente lembra, a gente pinta com umas cores bem fortes assim, imaginando que essas coisas vão se repetir, ou então sentindo de novo o que elas causaram na gente. A palavra ressentimento vem exatamente daí. Eu senti medo, eu senti raiva, eu senti rejeição, e 2, 3, 4, 20 anos depois, eu sinto de novo, quando eu lembro. Isso é um fantasma. A minha fantasia faz tudo voltar, e eu sinto aqui de novo. Existem também fantasmas, fantasias a respeito de coisas futuras. A gente fantasia muita coisa que sequer vai acontecer. Não sei se você já reparou isso, mas quando a gente está diante de um problema, o problema é real, ele está aqui. A gente começa a imaginar desdobramentos para ele. E ao invés de imaginar o desdobramento número 1, que talvez seja o mais tranquilo, que tem mais a ver, a gente se agarra no desdobramento número 5, que é o pior, é o quadro mais complicado, é a coisa, né? E a gente fantasia que é aquilo que vai vir, e de alguma maneira a gente já começa a viver aquele negócio. Sabe aquele pessoal que tosse, tossi, aí depois, estou com a dor aqui atrás, aí vai para o Google, aí bota lá no Google, tosse e dor nas costas, aí procura, resultado, câncer na unha do pé, pronto, né? Aí a pessoa, ela já começa a viver aquele negócio, né? Que coisa, né, rapaz? Santa Teresa de Ávila, que era uma mulher que sabia do que estava falando, ela dizia que a nossa imaginação, a nossa fantasia é a doida da casa. Se você deixar, ela te arrasta para um monte de coisas que não te deixam viver o que é real. A realidade já tem os desafios dela. Se a gente retoma ressentimentos, traz de volta fantasmas do que já passou e que eu não preciso repetir, mesmo que eu viva situações parecidas, eu já sou diferente, eu não sou a mesma pessoa, eu não tenho os mesmos recursos que eu tinha há 10 anos atrás, eu amadureci. Mas se a gente deixa as fantasias, os fantasmas do passado, ou os fantasmas, a ansiedade a respeito do futuro, essas coisas torcem a gente aqui dentro e nos fazem muito mal.
e nos impedem de abraçar e viver o que a gente tem hoje nas mãos. E Deus sempre está envolvido com esse dia chamado hoje. Deus não está envolvido com o dia de ontem, porque do dia de ontem Ele já se encarregou. Deus não está pego de surpresa pelas coisas de amanhã. O dia de Deus é o dia de hoje. E se eu quero me encontrar com Deus, e se eu quero me sintonizar com Deus, e se eu quero até perceber o que Ele está realizando, eu tenho que tentar voltar e ficar nesse dia chamado hoje. Bom, Jesus ressuscitado volta e os discípulos pensam, é o fantasma. E aí Jesus mostra para eles que não é um fantasma. Jesus não é um fantasma. Jesus não é alguma coisa gostosa que ficou para trás. Quando eu era criança, eu tinha uma fé tão pura, mas ficou no passado. Jesus não é um pedaço do nosso passado. Jesus não é um sonho que não dá para acreditar. É bom demais para ser verdade. Jesus é real. E Jesus mostrou aos discípulos dele que Ele estava ali com eles hoje. Jesus mostrou as marcas das feridas. Era a maneira que Jesus tinha de trazer os discípulos para a real. Sou eu mesmo, hein? Passei pela cruz, estou aqui. Jesus comeu até um peixinho com os discípulos, para mostrar para eles, gente, vamos voltar para o que é real e verdadeiro. Quem sabe hoje Jesus não gostaria de pegar o nosso coração solto, perdido, ou prisioneiro de fantasmas, fantasias que nos assombram, e trazer a gente de novo para o dia de hoje, aqui. O que eu tenho a viver está aqui hoje. E se eu curtir o dia de hoje, e se eu viver legal o dia de hoje, e se eu aproveitar as chances do dia de hoje, pode ser até que eu consiga caminhar melhor para amanhã. Jesus faz uma pergunta para os discípulos, que eu acho que Ele podia fazer para a gente. Jesus diz assim para eles: por que vocês estão preocupados e com tantas dúvidas? Já imaginou se Jesus hoje resolve bater um papo com você e te faz essa pergunta? Por que você está preocupado e com tantas dúvidas? Eu tenho certeza que a primeira resposta da gente é sempre Jesus, mas espera aí, né? Eu tenho direito, né? Tá brabo, Jesus, você sabe que o negócio está ruim. Mas por que tanta preocupação? Você não sabe que eu estou cuidando de você? Por que tantas dúvidas? Você já não caminhou comigo tantas vezes? E você não sabe que eu já te livrei tantas vezes? Por que você ainda se questiona, será que vai dar? Será que eu vou conseguir? Preocupação exagerada. Irmãos, eu acho que se hoje Jesus pudesse, e na verdade Ele pode, eu acho que Ele está fazendo isso, se Ele pudesse fazer uma pergunta para ajudar a gente a esvaziar um pouquinho o nosso balão de ansiedade, eu acho que Jesus perguntaria isso: eu não estou aqui, por que tanta preocupação? Eu não te ajudei até aqui, por que você ainda duvida? Confia em mim. Agora, vamos viver um dia por vez. Jesus disse um dia: a cada dia basta o seu cuidado. Como seria bom se a gente aprendesse a viver isso, a cada dia o seu cuidado. Não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa imprevidente, despreocupada. Quer dizer que você vai construir o seu dia de amanhã, ponderando bem o dia de hoje. E vai ser o suficiente. Por que tanta preocupação? Acho que Jesus gostaria de perguntar isso para a gente hoje. Bom, Jesus
fez um lanche com os discípulos para ajudá-los a ver que ele era real, ele é real. Jesus então, diz a Bíblia, abriu a inteligência dos discípulos. Ontem na missa das crianças todas pediram isso. Senhor, abre, né? Não sei se vocês já viram, né, na internet um garotinho, né, na escola, né, fazendo assim no livro, né, achando que ia entrar, né? Então, Senhor, abre. Mas se você prestar atenção na leitura, olha que coisa legal. Jesus abriu a inteligência deles, ou seja, Jesus fez eles olharem mais largo. Abrir a inteligência, no fundo é isso. Eu via só isso aqui, agora eu estou vendo mais amplo. E se você continuar a leitura, você vai ver que a Bíblia diz assim: Jesus abriu a inteligência deles, e eles entenderam que era preciso que o Cristo sofresse e ressuscitasse. Olha que legal, quando a inteligência da gente abre, alarga, quando o Espírito Santo amplia a visão da gente, a gente começa a perceber que até aquele sofrimento que a gente não entendia, contra o qual a gente se debatia, ele é parte de algo maior. Deus está fazendo algo em nós, e a coisa mais bonita que Deus está fazendo em nós, somos nós próprios. É essa pessoa que Ele está construindo aqui. E para que essa obra de Deus aconteça, é preciso que eu perceba que algumas dores, alguns sofrimentos, alguns limites que me preocupavam, que me angustiavam, eles fazem parte do trabalho de Deus. Era preciso que eles entendessem que o Cristo devia sofrer. A gente só começa a entender a vida com um pouco mais de largueza, quando a gente começa a entender que também aquilo que nos faz sofrer tem um lugar na vida da gente, e que os planos de Deus são capazes de absorver até aquilo que nos dói. Quando a gente começa a enxergar isso, a gente começa a perceber a vida de outra maneira, e usando a palavra que a Bíblia usou, a gente começa a ficar inteligente de uma outra maneira. Quando eu era jovenzinho, começou a se falar, e como se vendeu livro sobre isso, de inteligência emocional, né? Inteligência emocional. Na época eu achava, isso é uma boa desculpa para os burros, né? Mas não, na verdade não, né? Existe um tipo de inteligência, talvez mais racional, para problemas, sei lá, que tenham a ver com intelecto, mas existe um tipo de inteligência, um tipo de percepção, um tipo de habilidade, para que você saiba usar as emoções que fazem parte da vida da gente, de maneira que elas estejam no lugar certo. Isso também é uma forma de inteligência. É inteligente eu saber reagir na medida certa aos problemas, por exemplo. Isso é uma atitude inteligente. Então depois eu pensei, esse negócio de inteligência emocional não é desculpa para burro não, faz parte, tem que ter também, eu tenho que aprender isso. Agora o nosso caso aqui não é tanto esse, porque só isso não seria o bastante. Eu preciso aprender a ter também inteligência. Vou inventar história, pronto. Vou vender curso sobre isso, né? A gente precisa aprender a ter inteligência espiritual. Eu preciso aprender a ver com largueza a minha vida e começar a perceber como na obra que Deus está fazendo em mim, até os meus sofrimentos se encaixam, até os meus sofrimentos me ensinam, me fazem conhecer mais a Deus, porque cada vez que a vida me surpreende com dor, Deus se torna para mim um socorro para aquela dor, e eu descubro algo novo sobre Ele. O segredo é, Senhor, abre a minha inteligência, para que eu perceba, até a cruz faz parte dos teus planos,
os teus planos absorvem a nossa dor, são maiores que a nossa dor e fazem com que ela se torne parte de algo mais bonito que o Senhor está fazendo na gente. Eu quero aprender isso, eu quero entender a vida desse jeito, e de repente um monte de coisas que não se encaixavam, eu percebo que são peças de um quebra-cabeça que começa a se encaixar. Irmãos, como a gente pode melhorar o jeito da gente viver, se a gente aprender a, no dia de hoje, estar atento ao Senhor. Hoje Jesus está aqui, Jesus é real, Jesus não é parte de fantasias, nem de fantasmas, Jesus é real, Ele lida com as coisas reais da minha vida, também com aquilo que me machuca. O segredo é eu aprender com Ele, alargar a inteligência e ver dentro dos planos de Deus o que eu aprendo quando a cruz de cada dia fere o meu coração. O salmo que a gente rezou hoje tem umas frases tão bonitas, eu gostei de duas, eu vou ficar com elas hoje, vou pensar um pouquinho mais nelas ao longo do dia de hoje. O salmo que a gente rezou hoje é o salmo número 4, e logo no comecinho do salmo, o salmista disse assim: Senhor, o Senhor soube me aliviar no tempo da aflição. Eu preciso lembrar que o meu Pai Celestial sabe me aliviar no tempo da aflição. Quando ninguém mais tem alívio para os meus fardos, quando ninguém mais consegue entender o que eu próprio não sei explicar, Ele me entende. Ele é capaz de aliviar o peso que as coisas vão tendo sobre mim. Se você prestar atenção no Evangelho, quando Jesus pergunta aos discípulos: por que vocês andam preocupados, com tantas dúvidas? É sinal de que Jesus conseguia ler o coração deles. Pois o Senhor sabe do que a gente está passando, mesmo que a gente não consiga explicar. E Ele sabe aliviar a gente no tempo da aflição. É bom a gente ter pessoas queridas ao nosso lado quando as coisas são difíceis, é bom saber que elas estão ali, mas tem coisas que a gente mesmo não consegue dividir, porque a gente não consegue passar para o outro, e os outros também não podem puxar para eles. Eu já ouvi tanto pai e mãe dizendo: padre, se eu pudesse pegar o sofrimento do meu filho. Pode não, e talvez nem deva, né? Porque afinal de contas, a cruz faz parte do trabalho de Deus, e se você toma o sofrimento do seu filho, você o impede de sofrer, mas talvez você também o impeça de crescer, né? Por mais que as pessoas quisessem, tem coisas que não dá. O meu Deus sabe me aliviar no tempo do sofrimento. Depois, no finalzinho do salmo, o salmista diz assim: eu vou dormir, eu vou para a cama e na paz logo adormeço, porque o Senhor é a segurança da minha vida. E eu estava ouvindo isso e pensando, hoje em dia, pouca gente pode dizer essa frase com propriedade, porque a maioria de nós diz assim: eu vou dormir e não durmo, eu vou dormir e não adormeço, eu rolo para lá, eu rolo para cá, eu rolo para lá, eu rolo para cá, e vejo a hora passar, e abro lá o celular, meia-noite, 1h15, 2h30, e vou acompanhando. Talvez a maioria de nós esteja tendo dificuldade para descansar. É como se a gente tivesse um alertazinho aqui dentro, que fica ligado 24 horas por dia. Conversando um dia desse com uma mãe. Mães são seres muito interessantes, né? Deviam ir para estudo, né? E conversando um dia desse com a mãe, ela falando do quanto ela estava cansada e tal, e que o pessoal não entende. Ela dizia: padre, porque não é só as coisas que a gente faz, é que a gente fica ligado, o filho sai, a gente fica assim, mas depois a gente pensa, falei: eu sei, minha filha, eu sei como é que é.
não é só uma questão de atividades, é que você tem um alerta que fica ligado 24 horas por dia. E ninguém consegue ficar com um sinal de alerta ligado 24 horas por dia na cabeça. Isso exaure qualquer um. E talvez a maioria de nós, por 1 milhão de motivos, esteja se sentindo um pouco assim, né? Só que, irmãos, não é desse jeito, não rola. A gente fica doente, a gente fica deprimido, a gente fica ansioso. Então quer dizer, como é que eu faço para ficar com cuca fresca? Vou para o Caribe? Não sei, se der, até recomendo, vai lá, né? Passa uns dias lá. Mas se não der, tiver que ficar no Meia mesmo, né? Fazer o quê? Né? Lembra que a gente consegue ir até um certo ponto, e além daquilo não dá. E na real, dando uma real para você, a gente não tem todo o controle sobre a nossa vida que a gente gostaria de ter. Muito menos sobre a vida de filhos, netos, patrão, empregado. A vida, gente, é maior do que as mãos da gente, não cabe aqui. Sua vida é maior do que o que cabe nas suas mãos. Vida dos seus filhos é maior do que o que cabe, não cabe aqui, não pega, não escapole. A vida da gente só cabe nas mãos de Deus. Por isso o salmista disse: eu descobri que o Senhor é a segurança da minha vida, aí eu consigo descansar. Não porque eu seja uma pessoa displicente, mas porque eu entendo que eu devo fazer tudo o que está sob o meu alcance. Mas eu não sou super-herói, eu não consigo fazer a vida andar mais rápido por causa da minha ansiedade. Eu não consigo viver no lugar de outras pessoas, não dá. Há coisas que vão além do que é a minha parte. E quando eu chego nesse pedaço da história, das duas uma, ou o sinal de alerta fica ligado e eu piro, ansioso, me sentindo impotente, ou eu aprendo a confiar em Deus. O Senhor é a segurança da minha vida. E vamos viver um dia de cada vez. Ou eu faço o melhor que eu posso e confio nele, ou então eu vou pirar. Porque não depende só de mim se o emprego vai ficar lá ou não vai, se vão me mandar embora ou não vão, não depende só de mim. Você pode ser um excelente funcionário, e se a empresa tiver mal das pernas, eu não posso enlouquecer por causa disso, e muito menos imaginar o pior quadro, porque senão a preocupação me engole. A cada dia o seu cuidado, a cruz do dia de hoje, seja ela qual for, a gente consegue suportar aqui. A de hoje e a de amanhã, a gente já não tem mais forças. O segredo é voltar para o dia de hoje. Hoje Jesus está aqui comigo e com a ajuda dele eu vou dar passos. Hoje eu vou ser capaz de vencer o desafio que eu tenho hoje, porque ele não vai me faltar. Amanhã não cabe na minha mão, é maior do que eu. Então eu vou confiar no Senhor, ele é a segurança da minha vida e ele vai me dar serenidade para passar pelo que for preciso. Irmãos, hoje peço a Deus, sei que não é uma coisa muito grande para se pedir a Deus, mas talvez seja o que a gente precisa. Peço a Deus, quando você chegar em casa, quando você estiver à tarde ou à noite, você consiga hoje descansar. Mas não seja só um descanso físico, que seja um descanso de quem trouxe para o coração essa certeza, alargou a inteligência. Minha vida é maior do que aquilo que cabe nas minhas mãos. Se eu quiser controlar tudo, escapole. Eu vou fazer tudo o que eu posso, mas a segurança da minha vida é o meu Senhor. Ele tem a minha vida nas mãos dele. Das mãos dele nada escapole. E com a ajuda dele, cada dia eu vou dar o passo que for preciso. Mas eu vou experimentar cada dia a presença e a fidelidade dele. Que hoje a gente vença os fantasmas que estavam assombrando a gente, não na base não, eu tenho que, mas por ter descoberto algo. Minha fantasia pode me fazer muito mal. Minha fé me lembra que eu não estou sozinho
e com a ajuda de Jesus, cada dia o seu cuidado pode ser vivido. Pois então é assim que eu vou viver de fé, e eu sei que a ajuda dele não vai me faltar.